Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, está um pouquinho atrasada a nossa aula de inorgânica de ácidos, né, que nós tínhamos prometido. Teve alguns percalços aí no meio do caminho, mas voltamos a falar sobre esse assunto que é importante para a química inorgânica. Bem, eu botei aqui os ácidos, né, dependendo da quantidade de hidrogênio, que é o H+, que é próton, né, ele perdeu lá o elétron dele, e suas moléculas também recebem a nomenclatura para realizar distinção entre eles. Lembrando sempre o seguinte, que essa característica de acidificação é de Arrhenius, né? Arrhenius falou que qualquer substância que em meio aquoso liberar H+, que é o próton, seria ácido. Então, nesse caso, ela liberou, seria um ácido. Mas nós temos o ácido com um hidrogênio apenas, se chama monoprótico. Dois hidrogênios, diprótico, três triprótico, poliprótico, né? E assim é a analogia que a gente faz em relação aos ácidos, né? Eu dei um exemplo para ficar um pouquinho mais fácil. Eu botei lá um hidrácido. O que é um hidrácido? Hidrácido é aquele ácido que não tem oxigênio. Ácido clorídrico, que está lá no nosso estômago, né? Só tem um hidrogênio. O ácido nitroso só tem um, HNO2. O ácido nítrico só tem também um hidrogênio. O ácido iodídrico, que é o ácido teoricamente mais forte. Por quê? Né? A gente não deve se confundir com alta eletronegatividade ou a capacidade de protonar meio. Né? Por que, que o hidrogênio protona o meio? Perdão, por que, que o ácido iodídrico? Porque a força de atração do iodo não é muito grande lá em relação ao hidrogênio, né? Porque justamente ele tem uma baixa eletronegatividade, não consegue manter muito o hidrogênio no aquoso e libera facilmente, mas em compensação transforma o ácido iodídrico em um ácido mais forte, né, dos hidratos, teoricamente. Depois tem o fluorídrico, o hidrogênio ele é capturado fortemente, né? Obviamente, dependendo da solução, sempre tem uma, uma soltura de hidrogênio no meio aquoso, não tem jeito. E o último tem lá o ácido cianídrico, né? Bom, no exemplo 2, com dois hidrogênios, nós temos o ácido sulfúrico, ácido carbônico, ácido sulfídrico, ácido sulfuroso, né? Nesses exemplos. E esse aí que eu botei por último ali, eu coloquei, né? Ele tem três, mas olha só, ele só libera dois, tá? Só libera dois hidrogênios. Eu botei ele de propósito, né? No meio ali dois hidrogênios, ele começa com H3, né? Então teria três hidrogênios. Por quê? Porque os hidrogênios, eles protonam o meio, quando em meio aquoso, né? Quando o hidrogênio estiver ligado diretamente ao oxigênio, no caso do ácido do oxácido. Nesse caso ali, do H3PO3, o hidrogênio, um deles está ligado diretamente ao fósforo, que é o P. Então ele não protona no meio. No caso, ele só acontece duas protonações no meio. Tá? Isso é uma observação que costumamos sempre fazer. Né? Se você montar a molécula, você vai ver que o H3PO3 tem um hidrogênio que está ligado diretamente ao fósforo, e nesse caso ele não protona no meio. Com três hidrogênios ali, nós temos o ácido fosfórico e bórico também. Né? Esses são os exemplos, né, que eu queria mostrar sobre os ácidos. Né? Nós vamos continuar a falar sobre eles. Né? Obviamente, eu não sei também qual é o feedback de vocês em relação a isso. Isso também é um feedback muito importante, né? Porque se você não tem feedback, você acha que as outras pessoas já estão satisfazendo bem as necessidades dos estudantes, ou se a aula não foi aquilo que nós esperávamos, né? Então aí você não fica com tanta pressa de colocar novamente um assunto em pauta, né? Mas, na medida do possível, ver se até segunda, né? No máximo, eu coloco a continuação dos ácidos, outros assuntos importantes sobre ácido que normalmente não se fala, né? E para a gente poder ver essa abordagem aí o mais detalhada possível. Tá ok? Então, se você viu, se você gostou, se você já pelo razão, dá um like lá. Dá, que são incentivo para a gente continuar a escrever a respeito disso. Tá legal? Então tá, olha, desejo a vocês um excelente dia.
cheio de sucesso, saúde e paz aí para todo mundo. Valeu? Abração.